a carta aos Hebreus. Este foi um dos últimos documentos a entrar no cânon bíblico, o último que a igreja viu como inspirado. Até um pouco tempo atrás, era tido como uma das cartas de Paulo. Na própria liturgia, a gente proclamava assim: leitura da carta de Hebreus, leitura da carta de São Paulo aos Hebreus. Mas a igreja entende que essa carta não pertence ao apóstolo Paulo, ela não se parece com as outras cartas de Paulo, o conteúdo não é o mesmo e tampouco a escrita, a forma como ela se escreve. Então o autor é desconhecido, nós não temos certeza absoluta de quem escreveu esta carta. Certo é que ela é um documento importantíssimo, riquíssimo, cheio de imagens e de simbologia também. Hoje nós ouvimos o capítulo 11 desta carta, que é um dos mais bonitos. É a fé de Abraão, o capítulo sobre a fé de Abraão. Neste capítulo, o autor desta carta aos Hebreus, aos judeus, portanto, tenta nos explicar, através da imagem de Abraão, aquilo que é ter fé. Por isso que sua primeira afirmação é tentar explicar o dom de crer. A fé é um modo de já possuir o que ainda está se esperando. A gente acredita naquilo que ainda virá, as coisas que os nossos olhos ainda não viram, que o nosso coração não imaginou. A fé nos dá aquela certeza que o melhor ainda está por vir, de que os planos, os sonhos de Deus na nossa vida ainda hão de se realizar. Não é algo ingênuo, nós temos motivos para acreditar. A todo momento Deus tem nos dado prova de seu amor para conosco. A bondade de Deus que é derramada sobre a nossa vida. Então não é uma utopia, uma realidade distante. Como nos lembra a carta, nós de alguma maneira já possuímos o que estamos ainda a esperar. Só é possível crer um coração sensível, um coração que se aproxima de tal maneira de Deus, aonde Ele se torna o centro. Quando Deus se torna o centro da nossa vida, a gente passa a acreditar. Por isso que o autor da carta aos Hebreus lembra do importantíssimo, bonito testemunho de Abraão. E ele começa a citar alguns exemplos da vida de Abraão, aonde este homem, temente a Deus, viveu a fé, o dom de crer, na sua totalidade. Quando o autor da carta aos Hebreus começa a lembrar, olha, foi pela fé que Abraão saiu de sua pátria, de sua terra, e se lançou no desconhecido, rumo ao lugar que Deus havia mandado ele ir. Ele ainda não possuía este lugar, mas ele acreditou. E ele não teve dúvida de abandonar tudo para seguir aquilo que Deus tinha para a sua vida. Foi pela fé que Abraão viveu em tendas no deserto, mas esperando a contemplação daquela cidade eterna, onde o alicerce era o próprio Deus. Mesmo peregrino, vivendo no deserto, ele tinha fé naquilo que ainda estava por vir. Foi pela fé também que a esposa de Abraão, Sara, esperou as promessas de Deus e concebeu na velhice, mesmo diante de todas as probabilidades para não acontecer. Sara nos mostra que esperar quando ninguém mais se espera, é ter fé em Deus. Então Sara, pela fé, esperou a concretização das promessas de uma descendência numerosa, tal como as estrelas do céu, as areias da praia. Ela nunca duvidou, ela esperou em Deus, mesmo que ainda já não havia possuído, mas ela confiou. Foi
também pela fé que Abraão foi posto à prova e não hesitou em sacrificar o próprio filho Isaque, o descendente, o herdeiro, aquele que era fruto da promessa, sabendo que Deus era capaz de ressuscitá-lo também. A fé, que deveria ocupar um espaço muito importante no coração da gente. A gente poderia se lembrar destas palavras, principalmente nesses momentos que Abraão, que Sara viveram, quando estamos colocados como que à prova, mesmo que eu ainda não possuo, mesmo que ainda não aconteceu, eu tenho fé naquilo que ainda está por vir. É como se eu já possuísse, é como se Deus já tivesse me dado, mas o momento ainda está por vir. Dito isso, a gente talvez consegue compreender também o evangelho que nos foi anunciado hoje. É uma continuação do mesmo sermão de domingo passado. Neste tempo comum, a gente tem a possibilidade de ir meditando os sermões de Jesus. O Senhor ensina os seus discípulos e, portanto, ensina também a nós. E a gente está continuando aquele mesmo sermão de domingo passado. A primeira coisa que o Senhor diz a esse pequeno rebanho: olha, vendei vossos bens e dai esmola, fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe, aonde a traça não corrói e o ladrão não rouba. É um convite a um abandono à providência de Deus. É quando o coração daquele que acredita, daquele que tem fé, se submete à vontade de Deus de tal maneira que vive uma confiança cega. Eu confio plenamente na providência de Deus, eu sei que Ele não me abandona, sei que Ele tem o melhor para a minha vida, por isso o meu olhar, lembra de domingo passado, não está naquilo que é passageiro, naquilo que vai embora, naquilo que é corroído, que a traça destrói, mas o meu olhar, o meu coração está naquilo que é do alto. Eu confio em Deus mesmo quando todos deixam de acreditar, de confiar. Eu espero no Senhor, mesmo diante de todas as impossibilidades, mesmo que eu esteja vivendo o deserto que Abraão viveu, mesmo diante de todas as provas que Abraão e Sara viveu, eu simplesmente acredito no melhor que ainda está por vir, na providência de Deus na minha vida. Por isso eu não estou preocupado com aquilo que vai passar. E é as palavras seguintes, né? Olha, aonde está o seu tesouro, aí também está o vosso coração. Se aquilo que é mais valioso a minha vida está naquilo que é passageiro, meu coração também vai estar aí. Ao contrário, se o meu bem mais importante é o Senhor Jesus, é Deus, se Ele ocupa um lugar de destaque na minha vida, se Ele é o principal, o primeiro lugar na minha vida, o meu coração também está nele. Depois, que os vossos rins estejam cingidos e lâmpadas acesas, como homens que estão esperando o Senhor voltar de uma festa de casamento. Acho bonita esta imagem daquele que espera. Lembra daquilo que nos diz o livro do Apocalipse de São João: eu estou à porta, eu bato. Se você abrir, eu vou entrar, vou sentar e vou cear contigo. O Senhor bate à nossa porta a todo instante, mas por conta da dureza do nosso coração, deste mundo marcado pelo pecado, pela discórdia, tantas vezes nós não somos capazes de escutar o Senhor que nos chama, que bate à nossa porta. Nós estamos como que surdos à voz de Deus. Nós não estamos vivendo esta doce espera daqueles que acreditam no Senhor que está para chegar. Nós não estamos preparados, as lâmpadas não estão acesas. A imagem do rim cingido, você já deve talvez ter percebido, faz parte até de uma veste litúrgica dos padres, né? O cordãozinho que às vezes a gente amarra na cintura. Os religiosos costumam usar também no hábito por cima, o cordão amarrado. O povo judeu, ele amarrava este cordão à altura dos rins, os rins cingidos. Atitude daquele que está pronto, daquele que vive a expectativa pela chegada do Senhor. A liturgia, a propósito, até
É bom a gente falar sobre isso nesses momentos, o mistério da liturgia, os sinais. Eu, cada vez mais, meus irmãos, me convenço que a missa, a Eucaristia, são para pessoas convertidas, de verdade, daqueles que se encontraram com Cristo, daqueles que entendem. Sabe por que para muitos a missa pode parecer chata, pode parecer monótona, pode parecer interminável, gera inquietação? É porque a gente não consegue enxergar o mistério escondido por detrás disso. Nós só vemos a aparência, nós não vemos aquilo que está por detrás, aquilo que está oculto diante de todos estes sinais que a gente celebra. Como este sinal também daquele que se encontra pronto, daquele que vive a expectativa do seu Senhor que está para chegar. E aí imediatamente, nenhuma palavra está escrita no Evangelho de forma à toa. Felizes, bem-aventurados, aquele empregado que o Senhor encontrar acordado, e eu abro imediatamente a porta da minha vida, da minha casa, para o Senhor. Eu estou vivendo essa expectativa pela sua chegada, que um dia vai acontecer na vida de cada um de nós. Mas às vezes eu me comporto como alguém que está dormindo, como alguém que desistiu. É como o Evangelho nos lembra hoje também. Está demorando demais chegar, então eu vou aproveitar a minha vida, vou me embriagar, vou comer, vou aproveitar como bem eu entender. E o Senhor chegará numa hora em que eu não estou esperando, num dia em que eu não estou esperando, e talvez irá me encontrar dormindo. A gente fala muito da vinda gloriosa de Jesus, o Maranatá. Aliás, eu não sei se você já teve a curiosidade de ler como a Bíblia termina, né? Porque infelizmente a gente não lê a Bíblia, é uma tragédia, é uma tristeza do nosso povo católico, inclusive. A gente não tem o hábito de ler a Escritura, de ler a palavra de Deus. Mas as últimas palavras da Sagrada Escritura no livro do Apocalipse é exatamente estas: Maranatá. O Espírito, a igreja dizem: vem Senhor Jesus. A igreja sempre aguardou a chegada, a vinda de Jesus. E quando a gente pensa na vinda de Jesus, talvez nos venha à mente aquela imagem de sua vinda gloriosa, quando Ele há de vir julgar os vivos e os mortos, como a gente professa no creio. Mas antes disso, para cada um de nós, haverá uma outra vinda, um encontro definitivo com o Senhor, que será no dia de nossa morte. Nós não pensamos muito sobre isso, a gente não gosta inclusive de falar sobre isso, principalmente entre os jovens, por conta talvez da jovialidade, da pouca idade, não se pensa a respeito destas realidades futuras. A vida é um sopro, é breve, é um instante. Nós não temos certeza nenhuma de se amanhã acordaremos vivos. Nós não temos certeza, eu não tenho, você não tem, que domingo que vem estaremos aqui celebrando a Eucaristia. É uma incerteza. Por isso que é como diz o Evangelho: será numa hora que eu não estou esperando, num dia em que eu não estou esperando, porque se o dono da casa soubesse o dia em que o ladrão iria entrar, ele iria se preparar para isso. Acontece que a gente não se prepara, estamos vivendo assim como que dormindos, não estamos atentos, não estamos com as lâmpadas acesas para esperar o Senhor que um dia vai chegar. Eu acho que a pergunta que a gente deveria responder é a seguinte: se o dia fosse hoje, se a hora fosse agora, como é que eu estaria para receber o Senhor? Será que eu abriria imediatamente a porta, ou eu estou aproveitando, juntando os tesouros que são perecíveis, que passam, que vão embora com o tempo bem depressa, e o meu coração continua vazio? As últimas palavras do sermão de Jesus de hoje também são muito fortes, porque a quem muito foi dado, muito será pedido, a quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Nós recebemos tanto de Deus, Deus nos dá tanto,
A todo momento Ele nos tem dado provas de seu amor para conosco. Todo domingo nós estamos aqui na igreja, nós ouvimos a sua palavra, nós nos alimentamos da Eucaristia, nós lemos a palavra de Deus. Deus tem nos dado sinais de seu amor para conosco. Muito foi nos dado, muito será exigido também. Olha, quando eu vou me confessar, o padre também se confessa. Se eu estou diante de um padre que não me conhece, que não sabe que eu sou padre, antes de falar qualquer pecado, a primeira coisa que eu digo é: padre, eu sou padre, antes de falar os meus pecados, porque eu tenho consciência muito clara que algumas coisas são mais graves a mim do que a vocês, por exemplo. Inclusive você que é casado, antes de confessar os seus pecados, você deve falar que é casado, porque algumas coisas são muito mais graves a você do que uma pessoa que é solteira. Sabe aquele negócio que a gente costuma ouvir? Não existe pecadinho e pecadão, tudo é pecado? Isso não é uma verdade. Existem pecados graves e existem pecados que não são tão graves assim. E é claro que existe uma escala também. Nós, dependendo do nosso estado de vida, cometemos faltas infinitamente mais graves do que outros. A quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem muito foi dado, muito mais será exigido. E a gente não tem que inventar uma desculpa de que não sabíamos, de que não recebemos. Aliás, sempre foi algo que esteve presente no ser humano, a tentativa de se esquivar de sua falta, quando seria muito mais justo reconhecer. Desde Adão e Eva, Adão o que fez quando comeu do fruto da árvore da vida? Foi ela, foi essa mulher que me deste por companheira, foi ela que me induziu. Eva o que fez? Foi a serpente, foi ela que me induziu. Existe em nós, às vezes, uma tentativa de se esquivar, de não reconhecer: fui eu que pequei. Aliás, a moral cristã, ela fala de 3 condições para a existência de pecado. Primeiro, a liberdade para fazer. Preciso ser livre para cometer o pecado. Se eu ajo de forma que sou obrigado a fazer, não vai se configurar um pecado. Posso dar um exemplo muito simples para vocês. Domingo é o dia do Senhor. A gente honra e guarda o dia do Senhor, principalmente indo à missa, participando da missa. Se por acaso eu trabalho numa empresa onde eu preciso trabalhar no dia de domingo e não consigo ir à missa, eu não estou pecando, porque se eu não for, vou ser demitido. O pecado consiste quando eu posso ir e ainda assim não vou. Se eu estou acamado, doente, não configura um pecado. Eu não tinha o que fazer. Estou falando de doença, estou com uma dorzinha de cabeça hoje, né? Não vou não, um resfriadozinho, não vou não. Estou falando de enfermidade. Precisa, para se configurar pecado, da liberdade para fazer. Eu agi de forma livre, fui eu. Não foi ninguém que me obrigou, eu que quis, foi eu que fui atrás, foi eu que escolhi assim. Segunda condição para a existência do pecado é a matéria. Precisa haver uma matéria de pecado. Todo sacramento tem uma matéria e uma fórmula. Por exemplo, a matéria do sacramento da Eucaristia é o pão e o vinho. Não tem como celebrar a missa sem pão e sem vinho. A fórmula é as palavras da transubstanciação: isto é meu corpo, meu sangue, que é dado por vós. A matéria do sacramento do batismo é a água. Não tem como batizar sem a água. A fórmula: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A matéria do sacramento da confissão é o pecado. Tem que ter pecado para eu me confessar. Se eu não tenho um pecado grave, se eu não tenho falta grave, não tem nem por que eu me confessar. E por fim, a terceira condição de se caracterizar um pecado é a consciência de que eu estou cometendo uma falta grave. Eu sei, minha consciência me acusa, Deus me confiou muito, tem me dado muito, serei cobrado também muito. Muito mais do que aqueles que não conhecem a Deus, muito mais do que aqueles que estão distante daqui, muito mais do que aqueles que
não recebem o tanto que a gente tem recebido, tantas e tantas graças que a gente recebe também. O Filho do Homem virá numa hora em que a gente não está esperando. Felizes aqueles empregados que o Senhor encontrar acordados, prontos para imediatamente abrir as portas para que Ele possa entrar. Volto a perguntar a nós todos: se fosse hoje, nesta hora, neste dia, como é que nos encontraremos, como que nos encontramos agora para receber o Senhor, que um dia vai chegar?